muito bom estarmos aqui juntos para louvar a Deus. E é muito bom sabermos que, apesar da distância, estamos juntos. Que possamos então ser o início desse amor e dessa união. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde haja o perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar, A começar, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Olá, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. É uma alegria estar junto com nossos irmãos neste momento, participando deste culto. A saudade está sendo grande, né? Estamos quase há 5 meses, né? Sem nos encontrarmos junto ali na igreja, mas estamos nos encontrando, né? Através da Palavra de Deus online, que estamos tendo no domingo e nas quinta-feira. Mas temos a certeza, né, que logo logo estaremos juntos ali para não darmos um abraço, né, que nós estamos muito necessitando disso aí, estamos sendo falta, né, disso aí. Na palavra de Deus diz, em Salmo 122, nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos tendo muita falta, né, de estarmos indo à casa do Senhor, mas nós estamos aqui na nossa casa, no nosso lar, também estamos participando, né? Porque a palavra de Deus nos diz, onde tiver 1 ou 2 congregados em meu nome, eu estarei, e o Senhor estará no nosso lar, junto conosco, e junto com os irmãos que estão no momento do culto. Todas as lares, todas as casas estão reunidos também para ouvir, para participar do culto da palavra de Deus. Então, nós estamos participando da palavra de Deus, não junto, mas nas nossas casas, mas nós estamos servindo ao Senhor do mesmo jeito, né? Então, neste momento, vamos estar orando ao Senhor, entregando a nossa vida, entregando o nosso país na mão do Senhor,
para que Deus nos proteja, nos livre dessa doença tão grande que está aí, matando, né, muita gente. Nós sabemos disso aí. E Deus está nos livrando, nos guardando, né? Nós estamos sendo protegidos pela mão do Senhor. Então vamos orar neste momento. Pai nosso que está no céu, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Senhor, neste momento estamos aqui reunidos para agradecer a Ti por todas as bênçãos que Tu tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela nossa igreja, a Igreja Batista Moriá, por todos os membros da nossa igreja, por aquelas pessoas que fazem parte, que visitam a nossa igreja. Toma ele cada um nas Tuas mãos neste momento, visita o lar de cada um, Senhor. Ó Deus, aquele que estiver enfermo neste momento, que Tu possa estar levando a cura. Ó Senhor, livra, Senhor, nós desta doença, que não venha nos atingir, Senhor. Mas mesmo assim que venha nos atingir, Tu estás ali para nos proteger, nos curar desta enfermidade. Muito obrigado, Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida cada dia nas Tuas mãos, para que nós possamos cada dia sentir o desejo, o prazer de Te servir, de fazer a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Pra louvor de Tua glória, vem Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Pra louvor de Tua glória, vem Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os Teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui. Olá! O personagem de hoje será Gideão. Gideão foi um hebreu comum que vivia na terra de Canaã, recém-conquistada. Morava em Ofra, povoado ao oeste do Jordão. Juízes 6:11. Os hebreus passavam por uma fase crítica, sendo saqueados continuamente pelos midianitas. Juízes 6, de 1-6. A sociedade era organizada em tribos pela terra, sem haver um governo central. Os juízes foram líderes esporádicos, levantados por Deus nos momentos de crise para resgatar a obediência aos princípios e a fidelidade a Deus, e defendê-los dos inimigos invasores. O pai de Gideão era Joás, da família de Abiezer, subtribo dentro da tribo de Manassés. Juízes 6:11. Essa subtribo era a mais insignificante, ou a mais pobre, e ele
Gideão era o menor ou menos importante dentro da casa de seu pai. Juízes 6, 11 e 15. Gideão foi pai de 70 filhos. Juízes 8, 30. Teve muitas mulheres e uma concubina que lhe deu um filho. Juízes 8, 30 e 31. De nome Abimeleque. E esse matou os seus 70 irmãos na casa de seu pai em Ofra. Quando isso aconteceu, Gideão já havia morrido. Juízes 9, 5. O que fez? Foi um juiz em Israel, por escolha e capacitação de Deus. Juízes 6, de 11 a 24. Malhava o trigo no lagar quando o anjo do Senhor o convocou para livrar Israel, que sofria há 7 anos a opressão de um povo chamado Midianitas, que os empobrecia e os amedrontava. Juízes 6, 14. Edificou um altar a Deus no lugar onde havia um altar a Baal na casa de seu próprio pai. Juízes 6, 25 e 31. Depois organizou uma força de 32.000 homens para lutar contra os midianitas, mas, seguindo a ordem de Deus, foi para confronto com apenas 300 desses homens. Juízes 7, de 1 a 12. Estrategicamente, confundiu e dispersou o exército inimigo, que tinha por volta de 135.000 homens, segundo Juízes 8:10. Alguns se mataram entre si pela confusão e pânico do ataque sofrido. Juízes 7, 21 e 22. Convocou após esse ataque algumas tribos vizinhas para os ajudar na captura dos fugitivos dispersos. Uma dessas tribos era Efraim, que prendeu e matou os príncipes Oreb e Zeeb. Juízes 7, de 23 a 25. Gideão desbaratou todo o exército dos midianitas. Prendeu e matou os seus 2 reis, Zeba e Zalmuna. Juízes 8, de 12 e 21. E libertou Israel definitivamente dos midianitas, que ficou em paz por cerca de 40 anos. Juízes 8, 28. Conquistou o respeito do povo, que queria torná-lo rei. Reconheceu, porém, que seu chamado não era esse. Juízes 8, 22 e 23. Lições que aprendemos com Gideão. Primeira lição. Não ter as condições apropriadas não deve ser empecilho para a execução de um trabalho. Juízes 6, 11. Gideão trabalhava o trigo para consumo, fazendo isso em condições contrárias às que eram necessárias. Isso exigia um esforço muito grande. Ao malhar trigo no lagar, Gideão demonstra disposição, coragem e sabedoria. Dessa forma, se esconde dos midianitas, preserva o alimento de ser roubado e garante sua sobrevivência e de toda a sua família. É possível termos bons resultados executando um trabalho sem as condições apropriadas. Com disposição e coragem, podemos nos ajudar e ainda ajudar outras pessoas. Lição 2. Deus pode nos escolher para realizarmos uma grande tarefa, mesmo que nos enxerguemos pequenos. Juízes 6, de 14 a 16. Dentro de seu contexto, Gideão tinha pouca importância. Era consciente disso e possuía uma autoimagem deficiente. No entanto, sob o prisma de Deus, ele era um homem valoroso. E a ordem era para ele ir ao combate. A promessa era que Gideão não estaria só e venceria os inimigos como se eles fossem apenas um. O sucesso viria porque Deus estaria com ele. Nas nossas batalhas, conscientes de quem somos e das nossas limitações, devemos ficar em paz, porque se Deus está conosco, haverá sucesso. Lição 3. O sucesso pode atrair conflitos com aliados ou parceiros. Juízes 8, de 1 a 3. Uma tribo irmã, os Efraimitas, contenderam com Gideão fortemente, por eles não concordarem com a condução dele. Gideão, porém, não alimentou a contenda e foi sábio na resposta, assegurando que os homens de Efraim, em sua ação, foram maiores que os seus homens.
Efraim prendera os príncipes medianitas, enquanto o clã de Abiezer, do qual era Gideão, só realizara funções preparatórias. Mesmo sendo chamados por Deus para uma missão, não estaremos isentos de conflitos, da inveja e de sermos mal interpretados por pessoas que deveriam ser nossas aliadas. Lição 4. O sucesso pode nos desviar do rumo que Deus deseja para a nossa vida. Gideão, de insignificante, passou a ser aclamado rei. Tinha poder sobre o povo. Conseguiu uma doação de grande quantidade em ouro. Porém, consultar a Deus já não era uma constante. Construiu por decisão própria uma imagem de ouro e colocou na sua cidade. Facilmente, o povo passou a idolatrar essa imagem. Diz o texto que a imagem veio a ser um laço a Gideão e à sua casa. Juízes 8:27. A partir desse fato, a narrativa da vida de Gideão passa a ter um outro tom. Bem-sucedido no tempo da adversidade, mas não teve o mesmo sucesso na prosperidade. Conclusão. Gideão entrou para a lista de exemplos de fé, em Hebreus 11. Nos versículos 32 e 34 desse capítulo, lemos: E que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Deus pode nos usar como somos e com o que temos. Devemos ser humildes, reconhecendo nossas limitações. Mas devemos ter uma autoimagem sadia, sabendo que temos valor e podemos fazer grandes coisas, sempre na dependência de Deus. Amém? Uma tarefa. Para conhecer mais detalhes sobre a vida de Gideão, porque nesses momentos são muito rápidos, não dá para a gente contar todos os detalhes. Então, a gente pode ler os capítulos 6, 7, 8, 9 do livro dos Juízes. E aí nós vamos ter mais detalhes sobre a história da vida de Gideão. E para refletirmos, eu sou mais fiel a Deus na adversidade ou na prosperidade? Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, irmãos, amigos da Igreja Batista Moriá. Hoje estou aqui para trazer o resultado da nossa verificação de aprendizagem. Na semana passada eu fiz o convite à igreja, aos irmãos que nos assistem, e nós encaminhamos durante a semana o link para aquelas pessoas com as quais nós temos contato e aquelas que pediram, e vocês responderam as nossas perguntas sobre o estudo dos personagens bíblicos e as lições que aprendemos com eles. Então nós estudamos sobre Jó, João Batista, Esther, Paulo, Pedro, José do Egito, Oséias, Jairo e Adão e Eva.
Então nós tivemos a participação de 59 pessoas, entre crianças, adolescentes, jovens, adultos até 59 anos e os adultos maiores de 60 anos. E a nossa participação foi que 47% eram adultos até 59 anos e 39% de adultos acima de 59 anos. Nós tivemos uma participação de 11% de jovens e um adolescente que participou da pesquisa. Então vamos lá. Nós tivemos 83% das pessoas que participaram são membros da Igreja Batista Moriá, mas nós contamos com a participação de quase 17% das pessoas que não são membros, mas são nossos amigos, estão assistindo aos nossos cultos e puderam responder essa pesquisa. Bom, eu acho que vocês devem estar curiosos para saberem as respostas e se acertaram. Quem não respondeu às perguntas online pode ir acompanhando agora e verificando se você acertaria cada uma dessas questões. Então vamos lá. A primeira pergunta é sobre os personagens Adão e Eva. Vamos lá. Em qual livro da Bíblia está retratada a história de Adão e Eva? No livro de Êxodo, Gênesis ou Levítico? Bom, 100% das pessoas que responderam acham que a história de Adão e Eva está retratada no livro de Gênesis. Vamos ver se vocês acertaram? Os personagens bíblicos de hoje são Adão e Eva. Vamos a um breve relato sobre Adão e Eva, mas incentivo a todos lerem o livro de Gênesis. Muito bem, todos acertaram essa resposta. Muito fácil, não é? Quem tiver dúvidas pode consultar o estudo ministrado pela irmã Silvia no dia 16 de agosto. A segunda pergunta ainda sobre Adão e Eva é a seguinte: com a história de Adão e Eva eu aprendo que Satanás se apresenta disfarçadamente e o cristão deve estar firmado no que Deus ordenou. 2. Deus ainda não tinha um plano de salvação para quando o homem pecou. E 3. Adão e Eva foram inocentes em relação ao pecado, pois a culpa foi da serpente que os enganou. 96,6% das pessoas que responderam acham que Satanás se apresenta disfarçadamente e o cristão deve estar atento e firmado no que Deus ordenou. Vamos conferir, ver se vocês acertaram? A primeira lição é que Satanás aparece disfarçado, de forma articulada e muitas vezes implanta dúvidas sobre a palavra de Deus. Muito bem, vocês acertaram. Quem não acertou, fique atento, não é? Porque Deus já tinha um plano de salvação para o homem quando Adão e Eva pecou. Esse plano era um plano único e era Jesus Cristo. Um outro personagem que estudamos, também com a irmã Silvia, foi o apóstolo Paulo. E duas perguntas relacionadas ao apóstolo Paulo nós vamos verificar juntos. Primeiro, de qual cidade era Paulo e qual era a sua profissão? Seguindo, assinale a alternativa correta sobre o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Vamos verificar com a irmã Silvia o que nós aprendemos sobre o apóstolo Paulo. Paulo era a forma romana de seu nome. Em hebraico, era Saulo. Nasceu em Tarso, na Cilícia. Sua família judaica era da tribo de Benjamim. Foi circuncidado nos primeiros dias de vida, conforme a tradição. Aprendeu a fabricar tendas, pois uma das heranças familiares daquela época era ensinar a profissão de pai para filho. Muito bem, 84,7% das pessoas acertaram, porque sim, Paulo era da cidade de Tarso e ele era fabricante de tendas. Além disso, Paulo era judeu e ele perseguia os cristãos. Então a maioria dos irmãos acertaram, as duas respostas estão de parabéns. Mas houve aí um índice de erros e eu recomendo que os irmãos assistam novamente a lição que foi ministrada pela irmã Silvia no dia 12 de julho. Um outro personagem que aprendemos durante essa quarentena, desde quando começamos os nossos estudos online, foi o personagem Jó, que foi ministrado pelo pastor Elias nos dias 22 e 29 de março
e nos dias 5 e 12 de abril. Então, quem não conferiu esses estudos, vale a pena voltar lá no nosso canal, no YouTube, logo no comecinho, nos primeiros cultos na Escola Bíblica Dominical, e acompanhar na íntegra esses estudos. A primeira pergunta sobre o estudo de Jó se refere aos seus amigos. Sobre os seus amigos podemos dizer que eles acolheram o discurso de Jó e foram sensíveis ao seu sofrimento. B. Eles entenderam o sofrimento de Jó e o ajudaram sem fazer julgamentos. Ou C. Agiram como testemunhas de acusação sobre os sofrimentos de Jó. 86,4% das pessoas acham que os amigos de Jó agiram como testemunhas de acusação sobre os sofrimentos de Jó. Vamos ver se vocês acertaram? Também não existem as testemunhas de defesa, porque os 3 amigos de Jó, que deveriam ser testemunhas de defesa, esses amigos de Jó passaram para o lado da acusação. Então, eles, sendo amigos de Jó, eles não são testemunhas de defesa, mas testemunhas de acusação. Muito bem, parabéns, vocês acertaram. A outra pergunta é, com a história da vida de Jó, registramos o maior aprendizado, que é, alternativa A, apenas sofrem as pessoas que fizeram mal e por isso merecem sofrer. B, as pessoas boas sempre viverão coisas boas, mesmo que percam tudo, serão compensadas. E C, Deus tem o direito de agir como quiser, Ele é soberano e reconhecemos que Ele faz o que quer e tudo o que acontece está debaixo da soberania. 94,9% dos irmãos acham que Deus tem o direito de agir como Ele quiser. Vamos ver se vocês acertaram? Jó declara: Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. A soberania divina implica em que Deus tem o direito de fazer qualquer coisa que quiser, até mesmo deixar sofrer o justo. Muito bem, vocês acertaram. Sim, sim. Deus ele é soberano e Ele não fica dependendo se nós somos bons ou ruins para fazermos o bem ou o mal para nós. Ele faz porque Ele é soberano. Parabéns aos irmãos. Agora vamos a um outro personagem. Qual desses personagens podemos identificar as características de um pai forte, bondoso, presente e confiável? Jairo, Paulo ou Pedro? Esse estudo foi ministrado por mim no Dia dos Pais e vocês vão conferir se vocês acertaram, porque 84,7% das pessoas disseram que essas características são encontradas no pai chamado Jairo. Vemos que Jairo foi um pai forte, presente, bondoso e confiável. Muito bem, a maioria acertou. Quem não acertou, confira o estudo que aconteceu no dia 9 de agosto. Ainda sobre Jairo. Qual era a profissão ou o ofício de Jairo? Ele era pescador? Ele era soldado? Ou chefe da sinagoga? Se você assinalou como 84,7% das pessoas que Jairo era chefe da sinagoga, você acertou. Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 8, versículo 41. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa. Agora vamos lembrar do personagem Oséias, que foi lembrado pela irmã Bernadette no dia 2 de agosto. Como podemos descrever a classificação de Oséias na Bíblia? Ele era um profeta maior, um profeta menor ou um patriarca? Vejam, essa pergunta foi a que teve o maior índice aí de divisão. 67,8% das pessoas assinalaram que Oséias era um profeta menor. Vamos conferir com a irmã Bernadette.
O livro de Oséias ocupa o primeiro lugar na divisão da Bíblia chamada Livro dos 12 ou Profetas Menores. Se você assinalou o profeta menor, você acertou. Se você não soube responder essa pergunta, eu sugiro que você assista novamente o estudo ministrado pela irmã Bernadette no dia 2 de agosto. A próxima pergunta sobre o profeta Oséias, um profeta menor, era: qual era o propósito da pregação de Oséias? A. Estimular o povo à reconstrução do templo. B. Trazer o povo de Israel ao arrependimento e voltar-se para Deus. C. Anunciar a vitória de Israel sobre a Babilônia. 94,9% dos irmãos assinalaram que o propósito da pregação de Oséias era trazer o povo de Israel ao arrependimento e voltar-se para Deus. Será que você acertou? Vamos conferir com a irmã Bernadette. O livro foi escrito para lembrar aos israelitas e a nós que o nosso Deus é um Deus amoroso, cuja lealdade ao povo de sua aliança é constante, mesmo Israel recorrendo a falsos deuses. Parabéns aos irmãos, a maioria acertou. Sim, o propósito da mensagem de Oséias era trazer o povo de Israel ao arrependimento. O próximo personagem é o apóstolo Pedro, e ele foi ensinado, lembrado para a igreja pela irmã Maria José, no dia 26 de julho. Então vamos lá. Qual era a profissão do apóstolo Pedro? Essa é muito fácil, não é? Ele era cobrador de impostos, ele era médico ou ele era pescador? 91% dos irmãos assinalou que ele era pescador. Vamos ver se vocês acertaram? Betsaida, onde nasceu, era uma aldeia de pescadores. Pedro era pescador. Lucas 5, 10, 11, Marcos 1, 16, 19 e 20. Parabéns, a maioria dos irmãos acertou aí. Sim, Pedro, ele era pescador. Quem acha que ele era cobrador de impostos ou médico, vale a pena rever a história de Pedro. Ainda sobre o apóstolo Pedro, nós aprendemos com a irmã Maria José, refletimos, que assim como Pedro negou a Jesus, qualquer um de nós pode também cometer o mesmo erro. E para evitarmos situações como essa, devemos a. Colocar Deus em prova e exigirmos nossos direitos de filhos. B. Reconhecer que podemos cometer o mesmo erro e evitar estar em lugares nos quais estamos mais dispostos ou propensos a negar a Jesus. Ou C. Orar e jejuar constantemente, sempre ficando longe das pessoas sem Jesus. 89,9% dos irmãos acham que, para evitarmos situações como essa, devemos reconhecer que podemos cometer o mesmo erro e evitar estarmos em lugar que facilitem a negação. Vamos conferir com a irmã Maria José? Nossa postura deve ser de alerta. Devemos estar conscientes que podemos deixar de falar a verdade sobre a nossa relação com Jesus. Devemos evitar o aconchego de ambientes com inimigos de Deus e da nossa fé. Muito bem, a maioria dos irmãos então acertou. Sim, devemos evitar situações de exposição. Não devemos nos afastar dos que estão sem Jesus, porque eles também precisam ouvir de Jesus. Mas devemos evitar situações nas quais estejamos mais dispostos ou expostos e menos protegidos a defendermos o nosso Jesus. Com a irmã Estela, no dia 19 de julho, nós verificamos uma história linda sobre José do Egito. E a pergunta é: quais eram os nomes dos pais de José do Egito? Abraão e Sara, Jacó e Raquel ou Zacarias e Isabel? Que casal será esse? 89,8% assinalou que os pais de José do Egito são Jacó e Raquel. Vamos conferir com a irmã Estela. Eu hoje vou falar sobre José, filho de Jacó, e da sua amada esposa Raquel, também conhecido como José do Egito. Parabéns! A maioria dos irmãos acertou. Sim, os pais de José do Egito eram Jacó e Raquel. Sobre o José do Egito, nós aprendemos algumas características sobre a sua personalidade. Ele passou por sofrimento e humilhação que foram causados pelos seus próprios irmãos. Mas a irmã Estela nos ajudou a lembrarmos de algumas características de José do Egito. E vocês deveriam assinalar: A. Seu caráter, integridade e humildade. B.
Seu desejo de vingança, amargura e prepotência? Ou C, sua inveja, rancor e arrogância? 98,3% dos irmãos acham que José era destacado pelo seu caráter, humildade e integridade. Vamos verificar se vocês acertaram? A primeira lição que aprendemos com José é sobre ter caráter. Em momento nenhum da sua trajetória, José mudou de seu caráter. Quando foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele foi humilde e submisso. Parabéns! A maioria dos irmãos então acertou. Sim, José se destacou por seu caráter, humildade e integridade. No dia 28 de junho, nós estudamos sobre João Batista. E a primeira pergunta é: qual desses personagens é identificado como a voz que clama do deserto? Pedro, Paulo ou João Batista? 89,8% dos irmãos assinalaram que era João Batista a voz do que clama no deserto. Vejamos o que diz o texto em Marcos 1, de 2 a 4. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, parabéns aos que responderam que a voz do que clama no deserto é João Batista. João o Batista, o último dos profetas, exerceu o seu ministério fundamental, que era anunciar a chegada de Jesus o Cristo, avisar sobre o final dos tempos ou preparar o povo de Deus para os tempos difíceis contra Roma. 93% dos irmãos respondeu que o propósito da pregação de João Batista era anunciar a chegada de Jesus o Cristo. Vamos conferir se vocês acertaram? Ele é o profeta que anunciou a vinda de Jesus e o seu ministério. Ele anunciava: após mim virá o que é mais poderoso, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das suas sandálias. Parabéns, é isso mesmo, esse era o objetivo da pregação de João Batista. Vamos às nossas duas últimas perguntas. No dia 5 de julho, a irmã Bernadette nos trouxe um aprendizado muito importante sobre uma personagem belíssima, a Rainha Esther. Sobre ela, vamos verificar se os irmãos acertaram. Qual era o nome do rei da Pérsia com quem Esther se casou? Amã, Assuero ou Dário? 84% dos irmãos responderam que era Assuero. Vamos ver se vocês acertaram. Esther 2, 16 a 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês. E o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres. Parabéns a vocês que acertaram aí o nome do rei com quem Esther se casou. A nossa última pergunta: quais características se destacam na pessoa de Esther? A. Amabilidade, sabedoria e coragem. B. Severidade, ousadia e frieza. Ou C. Estagnação, incompetência e beleza. 98% dos irmãos assinalaram que as características encontradas em Esther eram amabilidade, sabedoria e coragem. Vamos ver com a minha irmã Bernadette se vocês acertaram? Assim como Deus ajudou a Esther, que Ele também nos ajude a sermos pessoas amáveis, a não nos embaraçarmos com as coisas deste mundo, usando de sabedoria, e que Deus nos dê coragem e ousadia para cumprirmos o seu propósito para as nossas vidas. Parabéns! É isso mesmo! A Rainha Esther se destacou por essas características. Bom, nós agradecemos a todos vocês que participaram desse momento de verificação de aprendizagem. Os irmãos estão de parabéns, o aproveitamento foi muito bom. Há sempre mais para aprendermos. Esperamos que nós possamos sempre nos dedicar mais ao estudo da Palavra de Deus. Nós recebemos várias indicações de personagens, os irmãos assinalaram, então nós recebemos nomes muito interessantes, muito importantes de estudarmos, e na medida do possível nós vamos atendendo e trazendo esses estudos para a igreja. Então que Deus abençoe e sempre colocando no seu coração o desejo de aprender da sua palavra.
vida vagas, procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta